Aleluia! E ao mesmo tempo eu me senti tão confortável em saber que esse Deus que é tão bom. Aleluia! Esse Deus que é tão soberano e é tão grande, se preocupa conosco, nos ama, e quer que a gente vença. Deus é fiel. Quantos acharam o Deus sagrado? Eita, para quem não orou 40 minutos, ele está fraco, hein? Quantos encontraram o Deus sagrado? Glória a Deus! Capítulo 3, verso 1. Estava com uma palavra, mas ali orando, o Senhor me trouxe ao coração esse texto. Se o Senhor permitir a outra palavra, eu queria trazer de cá no domingo, sobre a direção do Espírito Santo. Está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para oração da hora. Não, só aqui mesmo, querido. Amados, eu creio que todos aqueles que leem a palavra de Deus amam o avivamento do Pentecoste, já leram, já estudaram Atos, né, dos Apóstolos, né? Um livro que vem trazendo com bastante clareza a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo, o cumprimento parcial de uma promessa, e é um livro que nos inspira muito em ver como aquele povo, aqueles homens, eles conseguiram, queridos, vencer todas as batalhas, todas as guerras
diante de tantas ameaças, de tantas perseguições, mas eles conseguiram permanecer firmes, fazer com que a obra do Senhor continuasse prosseguindo. Muita coisa a igreja primitiva nos ensina, que o tempo aqui que a gente tem é muito curto para a gente poder descrever quantos ensinamentos estão contidos dentro desse livro de Atos, sobre a experiência da igreja, sobre a condução da igreja, sobre o pastoreio dessa igreja, sobre os obreiros dessa igreja, sobre os líderes dessa igreja. Tanta coisa especial que há contida dentro desse livro, que a gente fica maravilhado quando a gente estuda esse livro e medita sobre ele. Esse livro, ele nos mostra que a obra de Deus, ela não para por causa de luta, por causa de perseguição, ou por causa da liderança do homem. Independente de quem estava pastoreando aquela igreja, aquelas igrejas, a maioria dos apóstolos de Cristo que deram início a essa obra, que foram cheios do Espírito Santo, que realizaram tantos milagres, a maioria deles, queridos, foram mortos, se tornaram mártires. Não foi um ministério muito extenso, de longos anos. O único que morreu de morte natural foi João. Mas os demais morreram decapitados, crucificados, transpassados por espada, arrastados pela cidade por cavalos até despedaçar o corpo. Então esses homens, eles morrem, mas a obra não morre junto com eles. A obra não morre com Pedro. A obra não morre com João. Aleluia! A obra não morre com Tiago. Não morre com Judas. A obra não morre com nenhum deles, com Bartolomeu, com Tomé. Eles morrem, mas quando eles morrem, o remanescente é erguido e a obra continua fluindo e seguindo avante. Tu não morre porque Pedro não está mais pregando. A obra não para, líder, porque a sombra de Pedro não está mais lá para curar os enfermos. A obra não para por causa dos lenços de Paulo que não são mais levados para a bolsa. A obra de Deus, ela continua prosseguindo. E por que a obra de Deus prossegue, queridos? Porque essa igreja, ela descobre que o sustentáculo da igreja não é a pessoa humana, mas sim a pedra de espina, a pedra angular. Quantas igrejas que o líder cai e a igreja afunda? Quantos ministérios que o líder cai e a igreja fecha as portas? Mas essa igreja é uma igreja diferente. Por quê? Porque os líderes morrem. Não há mais uma presença física daqueles que abriram a obra, daqueles que deram início aos trabalhos. E eles não param porque não existe mais um Pedro como referência. Eles não param porque não existe mais um Paulo como referência, um Tiago como referência, o joelho de campeão. Por que essa igreja não para?
Porque os líderes ensinaram algo muito importante para eles. Aleluia. Os líderes, eles souberam ensinar a igreja, direcionar a igreja, posicionar a igreja em Cristo. Um dos diferenciais dos líderes da igreja de Atos dos Apóstolos é que eles não traziam a glória para si. Eles não traziam o peso do primo, porque curavam, porque enfermos curavam, paralíticos andavam e mortos ressuscitavam. Eles não apoiavam a igreja em cima do seu ministério e da sua chamada. A igreja não estava apoiada no ministério de Pedro. Tanto é que a igreja de Corinto começa a perder a visão. Aí Paulo puxa a rédea e diz assim: ei, tem divisão no meio de vocês. E se vocês continuarem assim, a igreja morre com vocês. Se vocês continuarem divididos, a igreja morre com vocês e morre comigo. Porque vocês dizem, eu sou de Paulo. Alguns dizem, eu sou de Pedro. Outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cristo. Ele disse assim: gente, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Se não servos de Deus. Paulo diz que é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Se não servos pelos quais Cristo levantou para fazer a obra, ele diz assim: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Aleluia. O que Paulo estava fazendo aí? Paulo estava chamando a igreja, direcionando a igreja e disse assim: enquanto vocês estiverem olhando para homens e se dividindo, apoiando a vida de vocês em ministério de homens, todas as vezes que o homem cair, vocês afundam junto com ele. Mas quando vocês firmarem a vida de vocês na terra, tem alguém firmado em Jesus aí? Tem alguém firmado em Jesus aí? Querido, eu entendo, eu sei que a ovelha conhece a voz do pastor. Eu sei que a ovelha, ela ama ouvir o seu pastor pregar. Isso é natural. Isso é compreensível. Como eu amava ouvir o meu pastor. Como eu tenho saudade dele. O pastor já dorme assim. Eu não perdi um pouco em cima terça-feira. Meu pastor não era um pastor pentecostal. Ele era pentecostal, falava em mistério. Eu falei assim, não é igual eu pulo uma perna só e você vê que roda dentro no chão e fala um monte de mistério. Meu pastor era sereno, meu pastor era calmo, ele falava em mistério. Mas era um cara bem calmo, ele pregava, irmãos. E eu amava, quando não era ele que ia pregar, a gente olhava assim e falava, então vamos ligar, porque tem que ser em Cristo. Mas como a gente gostava de ouvir. Mas essa igreja, ela vai nos ensinar algo, porque foi passando de Jesus para os seus discípulos. E Jesus ensinou os discípulos para que eles pudessem também passar para os seus discípulos, para os seus. Então essa igreja, ela foi sendo edificada sobre a pedra que é Cristo. E é interessante, queridos, que a igreja, ela reconhecia seus líderes, sim, amava seus líderes, mas não perdia o foco de Cristo. Não era Pedro que pedia aos irmãos para ficar na rua. Não era Pedro que fazia campanha e dizia assim, ó, fica todo mundo aí que na hora que eu passar a minha sombra vai curar. Era o povo que olhava e dizia
dizer que eu creio tanto na unção que está na vida de Pedro, que eu creio que se eu ficar aqui firme, a sombra dele passar sobre nós. Era o povo que, se fosse hoje, o povo ia falar que o povo era tudo idólatra de Pedro. Tu idolatrando o homem demais. Os bajuladores de Pedro. Não, eles entendiam. Mas o que é interessante que essa igreja, ela entende tanto que quando Pedro morre, a obra continua. Aleluia! Fala para alguém que está do outro lado, independente de quem estiver na frente. A obra precisa continuar. A obra precisa continuar. Pois bem, e esse versículo que nós temos aqui, irmãos, é muito interessante, porque esse versículo está dizendo que dois dos apóstolos de Cristo estavam indo para um culto de oração. A hora da oração nona. O que a gente entende por isso? Que havia turnos de oração no templo. Havia turnos em que os servos de Deus iam orar. E o interessante é que eles não oravam e iam porque estava dentro de uma campanha de oração, ou porque o pastor convocou uma oração. Não. E aqui a gente aprende, querido, a primeira lição, o porquê devemos orar. Por que Pedro e João estão indo para o templo orar? No primeiro nível da oração, querido, e a primeira coisa que nós temos que entender sobre a oração é que nós devemos orar para manter a nossa intimidade com Deus. E Pedro e João subiram para o templo na hora da oração, a hora nona. O texto não está dizendo que alguém mandou, o texto não está dizendo que foi uma convocação, o texto não está dizendo, querido, que eles estavam em propósito de oração. O texto está dizendo que havia turnos de oração e Pedro e João escolheram um horário para ir orar. Nesse momento aqui, a igreja não está sofrendo ataque. Eles não estão indo orar porque estão sob pressão. Eles não estão indo orar porque estão recebendo afronta. Eles não estão indo orar, porque alguém quer aprender. Aqui não. Eles estão indo orar para quê? Para manter contato com o céu. Então, em primeiro lugar, eu devo orar para quê? Para manter a minha vida com Deus em dia. Por que eu devo orar? Para manter a minha intimidade com o céu. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não estou mantendo intimidade com o céu. E é interessante que esse texto, querido, vai dizer que a oração é da igreja. Então havia um culto na igreja, havia horários na igreja que era culto de oração. Sabe o que é interessante? É que Pedro e João não estão indo para o templo fazer campanha de vitória.
vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, não se resume simplesmente a vir à igreja e um culto de campanha ou um culto de domingo. O que nos mantém firme com Deus é também nós temos um momento para nos prostrar e falar de joelhos na presença do Pai. Quem tem orar aqui hoje e falar do Pai? Por que tem muitos servos que vivem uma vida vazia da presença? Por que tem muitos servos que não conseguem manter uma vida ativa na presença do Senhor? Porque muitas das vezes vêm aos cultos de louvor e de pregação, mas estão desprezando o culto da oração. Glória a Deus por você que veio. Aleluia! Aleluia! Fala para mim, pastor, Deus está feliz com você. Então você veio para o culto de oração, você veio mergulhar, você veio Aleluia! precisamos, queridos, manter a nossa intimidade com Deus. E como é que eu mantenho, pastor, a minha intimidade com Deus? Orando. Eu preciso dobrar os meus joelhos, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso falar com o Senhor, dialogar com Ele, contar para Ele minhas fraquezas, confessar para Ele os meus pecados, buscar nele o perdão. Oh meu Deus, esse é o primeiro nível da oração, e essa é a primeira razão pela qual Pedro e João estão indo para o templo orar. Orar para quê? Para manter a intimidade. Pedro e João estão dizendo assim: rapaz, eu não estou vendo a hora de sair do trabalho e dar uma passadinha na igreja para poder orar. Eu estou com tanta vontade de falar com o papai. Ou levar a cana basura e me cantarada. Eu estou com tanta vontade de falar com o Eterno. Eu estou com tanta vontade de sentir o céu que eu não vejo a hora. Queridos, outra coisa que esse texto nos ensina é que existem pessoas que querem princípio. Existem pessoas que priorizam mais a oração no monte do que a oração no templo. Porventura tem um lugar melhor para orar? É um lugar que muda a oração ou é você que faz o lugar? A mulher samaritana falou assim: vocês vão para o templo, a gente gosta de subir monte, mas onde é que é o lugar certo de buscar? Aí Jesus diz: mas a hora vem, e eu te digo que a hora já chegou, que não são simplesmente no templo ou também no monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então deixa eu te dizer o lugar vai ficar gostoso quando verdadeiramente você dobrar o seu joelho. Eu já vi pessoas dizendo assim: rapaz, na igreja eu não sinto a presença, mas no monte eu sinto a presença. Tem alguma coisa errada, queridos. Deus não está só no monte, a glória não se revela só no monte. Observe que Pedro e João poderiam estar subindo o monte, mas eles tinham uma rotina de oração aonde? Na igreja. Você consegue sentir a presença dele? Você consegue sentir ele aqui nessa noite? Aleluia! Você consegue se envolver na intimidade com ele? Tem alguém sentindo
não quer que eu e você perca a intimidade com Ele. Os céus quer que a gente venha manter o que é o horário da oração e o culto de oração. É o posto de combustível dos céus. Quando você vem orar, aí o frentista chamado Espírito Santo, ele pega a bandeira da ponta do olho do céu, ele para a cantarábia, aí ele olha para você e diz: meu servo, quando tu quer hoje de azeite, quando tu quer hoje de presença, quando tu quer hoje, eu reparo a cantarábia, e o príncipe quer falar, o príncipe está com sede diz: Espírito Santo, enche, 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 oh meu Deus, tem alguém querendo ser cheio aqui, tem alguém querendo ser cheio, então agora o Senhor nessa noite. Porque se ele fosse no templo, o povo não deixava ele orar. Porque aonde Jesus ia, a multidão ia. Onde Jesus estava, a multidão estava. Então por que Jesus gostava do monte? O pastor está pregando hoje contra a monte. Não. Eu sou contra, eu falo não, eu fui criado no monte. Só que nós precisamos entender: o monte não é melhor do que a igreja. Eu não posso subir no monte, depois do outro dia eu não venho para o culto, porque eu não, mas quando eu já fui para o monte, eu não preciso ir para a igreja. Não, está errado. Cultuar, servir, estar na igreja, nos cultos de oração. E observe, irmão, o que vai acontecer na sequência desse versículo. De uma forma espontânea, de uma forma natural, sem forçação de barra. Vai acontecer naturalmente. Mas por que aconteceu naturalmente? Porque eles tinham uma rotina de oração. Então eles vão orar para manter. No capítulo 4, eles vão orar para ter autoridade. No capítulo 3, verso 2, um paralítico é curado. Agora a igreja começa a ser percebida. Pega Pedro, João, prende, ameaça, fala para ele sair e pegar mais. Aí a Bíblia vai dizer que quando eles saíram tão alegres, saíram tão felizes, que foi para o cenáculo, reuniu os irmãos e disse: irmãos, vocês não sabem o que aconteceu, nossa alma está radiante, nós estamos aqui vibrando de alegria. Quem sabe alguém olhando e disse: irmão, tu acertou na Mega Sena, Pedro. Ô Pedro, tu ganhou um carro, por que aconteceu que tu está tão feliz? Rapaz, hoje aconteceu um milagre na igreja, e por causa do milagre nós estamos presos, nós estamos sofrendo por causa de Jesus. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que quando a gente tem uma vida de oração e mantém a nossa intimidade com os céus, nós começamos a ter a alegria nas perseguições. Eu tenho gente que na luta se abate e entra dentro de uma caverna e não quer saber mais nada. Não, irmão, quem tem vida de oração, quanto mais está batendo nele, ele está crescendo. Quanto mais está batendo, quanto mais estão perseguindo, ele está
oração hoje é para quê? Nós vamos pedir mais autoridade. O segundo nível da oração de Pedro e João, o primeiro nível é para manter intimidade, o segundo nível é para buscar autoridade. Ele disse: rapaz, se eu sou indo orar para manter a intimidade, já aconteceu, agora eu quero que aconteça mais, eu quero ver mais coisa, eu quero ver mais milagre, eu quero ver mais poder, eu quero que o nome de Cristo seja glorificado. Quem quer que o nome de Jesus seja glorificado? Não, levanta a mão para cima e fala para ele: Senhor, me dá poder, fala para ele: me dá autoridade. Eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Não importa o que vai acontecer, mas eu quero que alguém saiba que o Senhor ainda cura, ainda liberta, ainda salva. Irmãos, eles vão orar pedindo que a autoridade, Senhor, nos concede autoridade para que o abrir da nossa boca seja confirmado numa palavra de poder. Glória a Deus. Sabe o que eles estão pedindo? Senhor, não estou preocupado com o que os homens vão pensar, com o que os homens vão fazer, se vão bater em nós. Senhor, a gente quer que o nosso ministério seja marcado pela autoridade. Crente que não ora, o ministério é vazio, o ministério não tem graça, o ministério não tem unção. Mas crente que ora é reconhecido pela autoridade. Ele para a cama na basura e me canta a rápia. Crente que ora, alguém olha para ele e diz: tem Deus na vida, tem Deus na vida. Mulher que ora, alguém olha e diz: tem Deus na vida, tem Deus na vida. Músico que ora, alguém olha e diz: tem Deus na vida, tem Deus na vida. Obreiro que ora, alguém olha e diz: tem Deus, 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 tem Deus. Deixa eu ver se alguém tem Deus aqui, deixa eu ver. Isso, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Oh meu Deus, Jesus quer que a gente tenha autoridade. Jesus quer que a gente tenha autoridade. Jesus quer que a gente tenha unção. Oh, decala subcomandácia. E a autoridade não vem, irmão, assistindo filme. A autoridade não vem assistindo Netflix. A autoridade não vem jogando videogame. A autoridade vem quando tu dobra o joelho e diz: papai manda, papai manda, papai manda. Meu Deus. A igreja está orando para ter autoridade. Queridos, no ministério que não tem oração é um ministério sem graça. Sem graça, não vai ter fruto, não vai produzir. Observe, queridos, como eu falei no começo, depois que Pedro pede a Deus a autoridade, até a sombra do homem começa a curar. Depois que Pedro, irmã Viana, ele começa a orar para a igreja e dizer: Senhor, dá autoridade aos teus servos, manda poder sobre nós. É como se Pedro dissesse: Senhor, nós não queremos pregar por pregar, nós não queremos anunciar, porque esse povo que vão nos ouvir sabe da tua fama e sabe que quando o Senhor passava, paralítico andava, sabe que quando o Senhor passava, morte ressuscitava, sabe que quando o Senhor passava, havia cura e multiplicação. Então nós vamos falar daqui e nós também precisamos ter autoridade. Quantas pessoas que têm ministério, mas não têm vida de oração e não regam ao seu ministério com oração para ter autoridade? Tem gente que faz por fazer, irmão.
e dizer: irmãos, eu andei com Jesus, vocês lembram dele? Vocês ouviram falar sobre a cura da filha de Jairo? Pois é, eu entrei com ele na casa de Jairo. Oh, meu Deus. Pedro poderia sustentar seu ministério em quê? Fatos do passado, glórias do passado. Porque eu estava com ele, eu andei com ele, porque eu vi com ele. Não, o ministério de Pedro não é sustentado no passado, querido. Pedro não está orando e vivendo só pelo nome, pelo título que ele carrega. Tem gente que obreiro vivendo só de título, tem gente pregador vivendo só de título, tem gente vivendo só de nome. É por isso que as maravilhas não acontecem. É o seguinte: a glória não desce, papai não batiza, papai não visita. Por quê? Porque essa igreja não descer para buscar autoridade. Você já tem a graça para liderar, para fazer. Agora então, e se só com esse dom você já consegue fazer a obra? Agora imagina esse dom cheio de autoridade. Aleluia! Não, será que é alguém isso? Cheio de autoridade. E vocês estão orando: Senhor, manda autoridade, manda autoridade, manda autoridade. Nós queremos, Senhor, nós queremos abrir a boca e nós queremos ver maravilha. Aí Deus está bem assim do céu olhando, ó. São diferentes. São diferentes. Aleluia! Quer mesmo que vocês querem, meus filhos? Quando eu vou orar e quando eu leio a Bíblia, eu oro e eu leio a Bíblia dessa forma, vendo que as coisas que aconteceram no passado ainda podem acontecer. Eu imagino Deus olhando para mim: vocês querem o quê? E os irmãos estão lá embaixo: nós queremos autoridade para pregar, nós queremos autoridade para expulsar demônio, a gente quer autoridade para curar enfermo. Vocês querem poder, meus filhos? Mas vocês estão preparados? Vocês viram que um pouquinho que eu já derramei lá na oração nona, vocês já foram levados e foram ameaçados. Vocês estão preparados? Porque se eu derramar mais, meu Deus. Eu vejo alguém que está do outro lado está preparado para sofrer por causa da autoridade que Cristo vai te dar. Meu Deus! Ô irmão, olha para cá. Tem hora que você está na igreja, você não é, desculpa a expressão, os irmãos vão me entender. Às vezes você não é nada entre aspas. Você não exerce o cargo, você não é visto, você não é notado, as pessoas sabem. Você exerce um ministério, uma autoridade. Você só vem para a igreja, sempre volta para casa. Irmão, ninguém fala mal do ninguém olha para a tua roupa, ninguém olha para o batom que tu está usando, ninguém olha se tu está de brinco, ninguém olha se tu cortou o cabelo, ninguém olha se tu sai da conta, ninguém olha se tu brinca. Ninguém, irmão, a tua entra e sai, ninguém fala nada. Meu Deus. Mas deixa Jesus te pegar e derramar autoridade. Irmão, é só Jesus pegar e derramar. Aí quando tu chega, olha lá, estou dando uns 3 palmos de cabelo. É assim ou não é? A roupa que veio hoje. Olha como é que você, por quê, irmão? Porque a partir do momento que a autoridade é dada, o inferno vai começar a olhar diferente para a sua vida. A partir do momento que a
Recebe a autoridade onde você está e agora. Recebe unção sobre a sua darravaçu e a campo revacinada. O Senhor está revestindo pessoas aqui. Porque quando a igreja ora, os céus liberam ao povo. Eles estão pedindo autoridade. Nós queremos autoridade porque queremos ganhar alma. Almas não vão se entregar, almas não vão se converter pela pregação de alguém que não tem Deus na vida, não tem comunhão, não tem autoridade. Mas aonde chega um homem ungido, uma mulher ungida, que tem comunhão com o céu, autoridade, aí a alma vê, a alma percebe diferença nas palavras. O português até não é bom, ele tropeça em algumas palavras, mas as palavras dele é carregada de unção e de altar. Eu já estou sentindo Jesus, eu já estou recebendo autoridade. Eita glória! Quando a igreja ora, o céu manda autoridade. Quando a igreja desce, o céu derrama graça. Aí irmãos, olha para mim. Aí o Senhor, o que vocês querem? Vocês estão preparados? E os irmãos dizem, Senhor, nos dá autoridade. Eles falaram que vai nos prender. Eles falaram que vão nos bater. Mas nós não estamos preocupados com isso não, Senhor. Importa mais obedecer a Deus do que a homens, Pai. Nós queremos poder, nós queremos autoridade. Oh, mas como os céus gostam de crente que gosta de autoridade, como os céus gostam de crente que quer poder, irmão. Aí, Atos 4:31, quando eles terminou de orar, a Bíblia diz assim: e tremeu o lugar onde eles estavam. O Senhor olhou e falou: que autoridade vocês querem, que poder que vocês querem para pregar o meu evangelho, para ganhar almas, para curar os enfermos, que autoridade vocês querem, é poder que vocês querem, então recebam. Irmão, o poder foi tão grande. Em Atos 2, quem balança é os discípulos. Em Atos 4, quem balança é o templo. Aleluia! Em Atos 2, quem olha meus discípulos balançando, eles estão vendo, está todo mundo embriagado, está todo mundo vendo. Em Atos 4, a Bíblia diz assim: e moveu-se o lugar onde eles estavam, as paredes balançaram, o templo foi abalado. Por quê, irmão? Porque o tamanho da glória que foi liberada naquele lugar. Por quê? Porque havia uma igreja orando, pedindo a Deus poder e autoridade para fazer a obra. Uma igreja que mantém a intimidade com o dono da obra, uma igreja que ora para ter a autoridade para pregar a palavra, não vai ficar dependente de um homem. Meu Deus! Eu vou repetir de novo para ver se está o glória. Uma igreja que aprende a viver uma vida de oração, uma igreja que aprende a buscar a Deus e tem autoridade do céu, é uma igreja que não vive dependente simplesmente de um homem. Caiu, eu caio. Falhou, eu falho. Por que tu está frio? Eu estou frio porque o meu pastor é isso aqui. Por que tu está desanimado? Porque meu pastor é isso aqui. Não, meus irmãos, não é isso. Você está frio porque você está orando. Você está frio porque você está jejuando. Você está frio porque você está na Bíblia. Você está frio porque você está firmado na verdade. Você está frio porque você está na rocha.
Vai para cá. Por que eu preciso ensinar vocês a orar? Por que eu preciso trazer a igreja para mais perto de Cristo? Por que eu preciso ensinar o caminho da vitória? Porque quando vocês aprenderem a ter intimidade com os céus, vocês não ficarão dependentes de oração de outras pessoas. Você não vai ficar agitado para lá e para cá procurando um profeta dizendo: olha por mim, coloca a mão na minha cabeça, faça uma campanha de tantos dias. Sabe por que você não vai, irmão? Por quê? Porque uma vez que você aprendeu o caminho, irmãos, você não precisa de mediador. Quando a igreja aprende, se amanhã ou depois Deus leva o presidente da igreja, sabe onde depois Deus leva? Não, a igreja não para. Por quê? Porque se a igreja aprendeu a orar, se a igreja aprendeu a ter autoridade, se a igreja aprendeu que ela tem que transformar em Cristo, a igreja não para, porque Deus levou alguém. Aleluia! Imagine aí, irmãos, o pastor da igreja de Jerusalém, perdão, morreu. E aí? Aquele povo estava tão incendiado. A oração de Atos 4 incendiou tanto que até mesmo Nero pegando os irmãos e tacando fogo, fazendo dele tochas humanas, não parou a igreja. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que Nero pegava os irmãos e levava para as arenas para lutar com leões, com os espetáculos. E os irmãos morriam dando glória, cantando hino de louvores à história, enquanto os leões estavam devorando. Hoje, os crentes dentro da igreja desviam por causa do rato de sair, desculpa a expressão. Hoje, os crentes da igreja trocam Jesus por um beijinho. Troca Jesus por um telefone, por um momento de pornografia. Hoje muitos cristãos diziam por poucas coisas, e aquele povo, aí você não, aquele povo devia ser um povo sobrenatural, devia ser um povo de outro mundo. Não, homem como eu e você. Mas qual era a diferença? Eles aprenderam o caminho que nos sustenta. Eu não sei que dia Deus vai mandar falar essa oração de sexta, mas quando você aprende o caminho, não é porque sexta-feira não tem mais a oração de 40 minutos. Pelo contrário, quando você aprende, você não vai ficar mais de 40, irmão. Você vai querer orar 1 hora, você vai querer orar 2 horas. Você vai... Dificilmente eu peço alguém em oração, e não é soberba, não é soberba, porque se eu me encontrar em uma situação que eu preciso, eu vou conversar. Já pedi pessoas para orar por mim, interceder, levantar clamor, já contei algumas causas que eu estava vivendo, mas é muito difícil isso acontecer. Você sabe por quê? Porque uma vez, meu amado, que você conhece Cristo de perto, que você começa a ter intimidade com o trono, uma vez que você sabe o caminho que te levanta, meu irmão, e ao invés de você pedir para que outro vá, você diz: não, quem está indo é ele, para eu levantar, quando eu sei o caminho. Ei, quando tu está com fome e com vontade de comer uma pizza, aí tu fala assim: doutor Boy, eu estou com vontade de comer uma pizza. Vai comprar uma pizza para mim, pode comer no caminho. Porque quando você está pedindo alguém para orar por você, quem está sendo alimentado é ele, meu. Porque quem é que está aí nos pés do Eterno? Quem é que está aí se humilhar? Quem é que está aí chorar?
9h30. Restante faltava 12 minutos para 9. É por isso que vocês já não estão dando mais glória para agora, amém? Deixa eu encerrar aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Só porque eles tinham uma rotina de oração, de ir para a igreja orar, de ir para o templo orar, onde eles encontraram o paralítico? Na porta da igreja. E o paralítico estendeu as mãos para eles. Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho um prato, eu não tenho um outro, mas olha para mim. Porque o que eu tenho eu te dou. Aleluia! Eu não sei dizer o que eu venho buscar aqui todo dia, o que eu tenho buscado aqui todo dia, eu quero compartilhar com você. Aleluia! Olha para cá. Tem pessoas que desprezam um momento de oração como esse aqui. Tem gente que olha e diz assim: ah, mas não vai acontecer nada não. Olha para tu ver, irmão. Foi numa ida dessa para o templo orar que registra o primeiro milagre acontecido na vida de Pedro. Ah, os dois ele ganha algo, mas milagre de ver para isso está registrado em Atos feito. É o primeiro milagre na vida de Pedro. Ele estava indo para onde? Indo para a igreja, para um culto de oração. Que talvez alguém pode olhar e falar: ah, não vou não. Se fosse uma vigília, se fosse um monte até que eu ia, mas na igreja eu não sinto comunhão. Um dia em Belo Horizonte, fui orar na casa de um rapaz que a gente comprava pneu na mão dele, na empresa que eu trabalhava. Ele é de uma determinada igreja, e aí ele pediu para a gente fazer uma oração. Eu chamei para dar as mãos. Eu vou dar as mãos, vamos orar. Aí levantamos aquele clamor. E ele ficou assim olhando para mim assim, chorando, eu sentindo aquela presença, ele ficou assim. Aí no outro dia a gente desceu do Belo Horizonte, a gente foi para Três Rios, no estado do Rio. Aí, no meio do caminho, ele falou assim: ô Ana, rapaz, aquela oração ontem foi gostosa. Só que eu vou te falar uma coisa, eu não senti muita graça de Deus na oração. Aí eu falei para ele bem assim: mas por que você não sentiu? Ele falou: não, porque para mim, oração mesmo tem que ser de joelho. Esse negócio de orar em pé, esse negócio de orar deitado. Aí eu falei: Jesus, o que eu vou falar para esse homem? Aí na hora que eu peguei um mistério, aí eu falei para esse velho assim: deixa eu te perguntar um negócio. Se Deus só responder a oração de quem dobra o joelho, então o paraplégico está encrencado, hein? Mas não, mas aí eu falei: não é a posição, não é o lugar, é o coração. Aleluia! Eu tinha ouvido testemunho, já aconteceu várias vezes. O cara trabalhava de eletricista na Coel. Aí ele está consertando um poste na frente da igreja. Tem dois irmãos discutindo na porta. Ah, rapaz, a oração comigo tem que ser de joelho. O outro falou: rapaz, eu gosto quando eu fico em pé. Quando eu levanto a mão na igreja, eu saio andando. Agora eu sinto Deus, eu me envolvo. Aí, assim eu acho que Deus não brada, não. Para mim tem que ser de joelho, tem que ser prostrado. Ele está naquela discussão. E aí o irmão está olhando aqui. Aí ele olhou assim e falou: ô irmãos, deixa eu falar um mistério aqui para vocês aqui. Aí eles pararam, olhando para ele e falaram assim: Paulo, ele falou assim: rapaz, vocês estão aí brincando aí por causa de posição de orar. Ele falou: eu vou contar para vocês a oração mais rápida que Jesus já respondeu na minha vida. Aí eu falei assim: como é que foi? Ele falou: rapaz, de cabeça para baixo. Ele falou: rapaz, eu estava consertando um poste, segurado só pelo cinto e uma escada. A escada escorregou, eu estava sozinho, e eu fiquei de pendurado de cabeça para baixo. Eu falei: Jesus, manda alguém aqui, que eu já não estou aguentando mais que o sangue está descendo na cabeça. Na mesma hora o cara abriu a porta, saiu de dentro de casa, falou: o que está acontecendo? Subiu e me ajudou. Aleluia!
aparentemente são simples, né? Irmão, parece que é simples, você está aqui 40 minutos de joelho. Mas eu tenho sentido tanta mudança na minha vida na igreja. Esses dias eu estou mantendo em oração. Tem que ver que eu continuar falando. Pega na mão de alguém que está do teu lado, deixa as orações para casa. Deus te quer firmado nele. Fecha os olhos, eu estou sentindo uma presença. Deus te quer firmado nele. Eu oro para ter autoridade. Eu oro para que Jesus liberte alguém em oração para intercessão. Sejam cheios do Senhor. Sejam revestidos de poder nesta noite. Queridos, não se preocupe se alguém não vai falar em ministério de hoje. Mas sim que aconteça línguas estranhas. A autoridade está sendo liberada deste lugar. Aleluia! O revestimento está sendo liberado deste lugar. Alguém vai ser livre das cadeias por causa da tua intercessão. Elevar o meu Deus em presença gloriosa. Eu não sei se você está recebendo, mas eu estou recebendo a presença do céu. Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus quer impactar. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Receba revestimento, receba poder, recebe autoridade, recebe unção. Prega a unção, louve a unção, adore a unção, elevado a séria, a sólvia, leve a própria séria, leve a sólvia. Deus está renovando as coisas, leve a séria para a séria, vai a sua eficácia. Eu vejo o renovo chegando, a autoridade chegando, te preparou, rei. Eu queria que você estivesse preso. Sabe o pássaro dentro da gaiola? A lavada séria, tem asa, mas não voa. Mas hoje Deus está abrindo a porta. Te prepara para
autoridade no evangelismo. Tu tem pedido Deus autoridade nesta obra. E Deus te prepara, se prepara.
Liberta os Pedros que estão presos. Visita os Pedros que estão presos. Traz ele de volta. Traz ele de volta, Senhor. Lame, porque quando Pedro sair da prisão, tem uma Dorcas para ser ressuscitada. Pai, edifica a tua igreja sobre a tua palavra. Edifica a tua igreja sobre o banco da oração. Edifica a tua igreja na pessoa de Cristo Jesus. Que nada venha parar essa obra. Que nada venha parar, Senhor, que o Senhor tem conosco sobre a face desta terra. Nos sustenta em tua presença na oração. Obrigado por esse momento tão especial, por essa noite. Nos leve mais para casa, viver uma boa noite de sono. Nos permita, Senhor, ter o final de semana abençoado, cheio de autoridade e vontade. Fica conosco, Senhor. A vontade não é nem sair da casa. A vontade é continuar aqui. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que vieram para orar, que vieram buscar intimidade, poder. Eu creio que o Senhor derramou sobre nós hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Bom, tem alguma aviso? O evangelista Kelvin mandou avisar, irmãos, quem for pagar a EBO, procurar Mateus, né? Mateus está na responsabilidade de estar recebendo as fichas e as inscrições, tá bom? No final, para tudo de abrir Mateus ali, esteja prestando conta. Domingo pela manhã, só o dia dominical, né, pastor? Em nome de Jesus, né? À noite nós vamos estar aí no culto de louvor e adoração ao Eterno. O Senhor é bom. Amém? Grandes bênçãos têm sido derramadas sobre nós. Amém? Levante a mão para o céu, queridos, que o grande amor de Deus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém.